Boa tarde. E agora a gente vai para o último painel de hoje e trazer aqui um tema bem interessante. A gente vai falar sobre o consumidor, o novo consumidor da mobilidade e o que mudou na decisão de compra do brasileiro, né? Com a chegada da eletrificação, das novas tecnologias. E hoje eu tenho aqui a presença do Jefferson Antunes, diretor da Geely, diretor de produto aí, que sabe, vai falar tudo pra gente aí de consumo, de expectativas, o que está mudando, né, Jefferson? Perfeito. É um prazer, Júlio, estar aqui com você e com todo esse público aqui no IDES. Sempre uma excelente oportunidade para a gente debater o mercado, o cliente, o produto, a estratégia de fato, acho que esse é um dos assuntos aí que tem mais surgido, né, ultimamente, com a transformação que passa o mercado brasileiro. Vamos lá. Então já queria emendar já a primeira pergunta, Jefferson. Quando a gente fala desse novo consumidor, né, da mobilidade, o que mudou nesses últimos 5 anos aqui no Brasil? A gente vê que tem uma mudança relevante, aí sim. Mas o que mudou exatamente na percepção do consumidor com esses novos carros, eletrificação, tecnologia? O que já dá para dizer assim? Acho que uma das principais mudanças, Fábio, Júlio, que eu queria trazer aqui, logo de início, é uma mudança de comportamento. Como isso, né? É um cliente muito mais informado. Ele chega hoje, a gente, né, vê isso nas concessionárias, um cliente que chega já sabendo tudo a respeito do produto, desde as especificações, dos equipamentos, quilowatt-hora, o que é isso, né? Então a gente na indústria, há muito tempo atrás, tinha um receio de como a gente ia educar esses clientes a falar de quilowatt-hora, de autonomia, diferentes ciclos de padrões, né, de testes de autonomia, por exemplo, e a realidade se mostrou outra. Então, um cliente que está muito bem informado, papel da imprensa, então acho que isso é válido reconhecer. Através da imprensa, eles conhecem o produto a fundo, eles chegam na concessionária praticamente para discutir questões comerciais, para fazer o experimento do produto ali no físico, né, ver se é aquilo mesmo que eles esperavam, que eles viram, né, das avaliações no YouTube, na internet, nos canais, nos mais diferentes canais sociais aí. E então ele vem informado. E além dessa informação, tem uma expectativa já associada a essas novas ofertas, que aí a gente vai discorrer ao longo acho que do painel, mas que tem tudo a ver com a oferta dos novos veículos eletrificados, especialmente, que chegaram no mercado. Por exemplo, uma característica única, né, desses veículos eletrificados são um maior entre-eixos, ou seja, um maior aproveitamento de espaço, um acabamento mais primoroso, a tecnologia, né, com telas grandes, ali a gente fala de telas acima de 10 polegadas. Então, tudo isso aconteceu num intervalo de tempo de 3 a 5 anos, de fato. Realmente, de pouco tempo para cá, que a gente vê não só um cliente mais informado, mas mais exigente, que passa a olhar o produto como um valor agregado, assim, o que ele entrega para mim, mas sobre aquela revenda, aquela questão mais tradicional lá das marcas, né, que já estão estabelecidas há mais tempo. Então, a gente nota essa mudança de comportamento, primeiro, e aí depois entram atributos racionais, né, de entrega, que a gente vai discorrer ao longo do painel. Não, é legal, porque até pouco tempo havia uma preocupação muito grande em comunicar para o consumidor, né, de automóveis, enfim, toda essa mudança que vem com a eletrificação, né? Você falou quilowatt-hora, capacidade da bateria, potência de recarga. Até nós, na imprensa, a gente tem uma certa preocupação, assim, como comunicar isso de forma de não parecer algo muito pesado, muito técnico, né? Que as pessoas consigam aceitar. E é interessante ver que o público já está absorvendo isso e está indo além, né? Exato, eles estão ávidos por informação, né? Hoje você fala de uma, até mesmo da química da bateria, já não é algo que surpreende, né? Especialmente a gente fala aqui do canal, né, do Inside Vis, que teve esse papel de disseminar, né, o conhecimento sobre veículos elétricos, todo o ecossistema, a mobilidade, mas não só um público mais especialista, eu diria, mas um público geral já começa a entender até mesmo de química de bateria, imagine só. Algo impensável há 5 anos. E trazendo agora para a questão da Geely, dentro desse tema, né, de consumidor, de consumo, eu queria pegar o caso do EX2.
que é um sucesso absoluto, está aí no mercado, né? Tá algo impensável, para mim, pelo menos impensável em pouco tempo, um carro elétrico, totalmente elétrico, né? Nem híbrido a gente está falando, um carro a bateria, já está disputando o mercado com carros compactos flex, né? E carros até, às vezes, a combustão, como você disse, mas é no canal de varejo. Isso que é o importante também dizer, Júlio, que traz, eu acho que o canal de varejo hoje, né, que a gente chama, o showroom, né, que é o cliente pessoa física que compra o carro para uso pessoal, já mostrou uma escolha, já fez a decisão. Ele está se eletrificando muito mais rápido do que as frotas, né, empresas aí que pensam no custo total de propriedade, de manutenção. A gente está falando de um cliente que compra para o seu uso. Às vezes a gente fala de um cliente que compra como único veículo da casa ou como um multimotorizado, o cliente que compra como um segundo carro. E aí o EX2 surpreendeu, porque a gente tinha uma expectativa de vendas, ela foi muito superada, e que gabaritou o produto a ser o próximo veículo nacionalizado por nós, né? Então a gente vai fazer a produção no Brasil, ali na fábrica em São José dos Pinhais, né? Que a gente tem com a Renault, então Renault Geely do Brasil, é uma parceria que permitiu a gente industrializar de forma rápida, né? Tanto o EX5 EMI, que é o nosso primeiro lançamento, quanto o EX2. E o EX2, por que ele é esse fenômeno, né, no nosso entendimento, Júlio? Ele traz uma competitividade, né, então, em termos de preço, de espaço, de oferta, que realmente ela instiga o cliente, originalmente de combustão, a fazer a mudança, a fazer a troca, porque o benefício não se trata só do custo de rodagem, do preço, mas aquilo que você compra com 120 mil, 130 mil reais, comparado aos modelos tradicionais. Então é um carro que te dá um espaço de um segmento superior, te dá o conforto, né, de um segmento também superior, mais tecnologia e mais espaço, seja para as pessoas, para o passageiro, para o motorista, ou para objetos. Então, porta-malas, fronta-malas, no caso do Geely X2. Vocês registraram, né? A gente registrou esse nome. Registraram esse nome, né? Bem legal. Foi uma sacada ali do time da Milena, né? De publicidade. Então, assim, a gente vê que o benefício é tamanho, né? O benefício, o valor agregado, né, que um produto desse traz é tamanho, que aquela primeira resistência que as pessoas tinham, né, de pensar, vou comprar de uma marca mais conhecida, que está há mais tempo no Brasil, por questões de valor de revenda, ou porque, sabe, eu já sei que daqui a um tempo essa montadora vai estar... Não, isso ficou secundário, até porque as montadoras que chegaram com essa proposta, né, trazendo carros eletrificados como a Geely, elas demonstraram também que isso é um mito. O valor de revenda do elétrico é melhor do que a combustão, muitas vezes. A gente tem exemplos aí concretos, né, já há quase um ano agora operando no Brasil, com o EX5, por exemplo. A gente tem um carro que está com valor de revenda muito superior a qualquer outro modelo na sua faixa de preço. Ou seja, você compra o carro, utiliza todo esse benefício e ainda assim tem, por necessidade ou não, um valor de revenda superior a um veículo a combustão. Tá. E com tudo isso eu queria conectar então naquele ponto que a gente falou no início. Esse sucesso todo do X2, então com isso dá para a gente já dizer que o público está mais aberto a novas tecnologias, a novas marcas, até porque a Geely há pouco tempo não era uma marca conhecida. E agora vocês têm um carro que está no top 10 do varejo, um elétrico que é o segundo elétrico mais vendido, que já está com produção nacional confirmada, né? Então dá para dizer que o consumidor realmente está muito mais aberto a novas tecnologias, novas marcas. Com certeza, Júlio. A gente vê, assim, acho que a demonstração ela é diária. A gente vê através dos nossos showrooms, né? Recentemente a gente teve ali o programa Move Brasil, né, que foi assim uma surpresa para todo mundo na indústria, um fluxo de passantes, né, de pessoas indo nas lojas, tentando entender qual é essa oferta, o carro, assim, surpreendente. Foi um movimento que acho que nem nas melhores hipóteses a gente imaginava essa quantidade de pessoas que hoje possuem um carro a combustão, muitas vezes o carro já bastante rodado, fazendo o esforço, pensando, né, em como trocar isso para um elétrico, pelo benefício do custo de rodagem. Então a gente fala do X2 ali, um custo de rodagem de 0,09, né, então, reais, 9 centavos
por quilômetro, comparado a um carro similar que custa aí 5 vezes mais, 50 centavos ou mais, um quilômetro rodado. Eu estou falando de combustível. Então você adiciona essa conta, manutenção, então realmente é uma escolha até óbvia, assim. E esse público, ele entendeu isso, ele abraçou, então eu acredito muito que a gente já furou uma bolha, aquela do early adopter, que a gente falava, que é o cliente que buscava o elétrico pelos benefícios que trazem um veículo elétrico, eletrificado. Agora a gente passa a falar com o público geral, para todo mundo. O elétrico não é só para aquele público especialista, o que está ávido por novidade, é um público que está buscando mais conforto, mais tecnologia, mais entregas. Essa virada aí, né, do early adopter para o consumo de massa, né, que acho que está acontecendo mais rápido do que todo mundo previa, né? A gente que acompanha, até vocês da indústria, né, como você falou, né, é uma surpresa. Mas quais os atributos assim principais? A gente já sabe das vantagens óbvias ali do elétrico, mas acho que tem mais atributos aí de tecnologia, eu não sei. Quais são os pontos-chave para essa mudança tão rápida assim? Uma das que a gente identifica aí são especialmente a atenção voltada à tecnologia. E o que a gente fala sobre tecnologia? É um carro que ele se comporta em toda a sua interface, pessoa, carro, como se fosse um smartphone. Então a gente brinca, né, que o smartphone sobre rodas, isso nunca foi tão verdade quanto agora. Então a gente tem hoje um sistema operacional próprio, no caso da Geely, feito em casa. Então através do grupo Geely, né? Dentro do grupo Geely a gente é dono da Meizu. Então Meizu, uma empresa de smartphones que emprestou todo o seu conhecimento de uma indústria que é super rápida, né? Evolui ali diversas vezes, iterações de produto várias vezes por ano. Todo esse know-how de user experience, né? De experiência do usuário para o veículo. Então você tem um carro agora que responde como um celular. Você não tem atrasos, você não tem lag, você tem uma qualidade de imagem muito superior. E esse carro, né, sobre o celular sobre rodas, que você atualiza, inclusive. Então a gente tem o over the air, né, que é o termo da indústria. Atualizar aquela uma atualização automática. remota, automática. Garante uma longevidade para o produto e atende a novos casos de uso. Então você tem melhorias de tradução, melhorias de interface, melhorias de prestações que o carro originalmente não teria e num passado recente seria impossível de fazer. Uma atualização frequente após a venda e troca do produto, né? Então realmente o carro está virando um artigo eletrônico e é interessante porque os atributos aparentemente eles mudaram completamente, né? Porque há poucos anos era o quê? Era potência, torque, né? Itens de série, né? Câmbio automático, câmbio manual. Agora não tem mais essa discussão, acabou. Passado. Isso é passado, né? Total. A gente olha agora sistema, conectividade, eficiência, software, né? A ADAS. E um benefício que eu comentei pontualmente, mas que também tem muito destaque, é o packaging. A gente fala, né, de onde você coloca os seus elementos do carro. Então, o motor a combustão, naturalmente, ocupa muito espaço. Primeiro, ele ocupa espaço, depois tem o câmbio, mais espaço. E isso você rouba, né, do espaço da cabine. E um carro elétrico, eletrificado, ele veio também para resolver esse anseio de espaço. Então, você torna o carro como um segundo ambiente para a pessoa, né? Ela tem a casa e ela tem o carro. E o carro pode ser não só um meio de transporte, mas também esse ambiente de trabalho. Um carro elétrico, você pode deixar o ar-condicionado rodando. Né? Você liga lá e... A gente não tem aquela preocupação que tinha antigamente, né? Nossa, você está poluindo, gastando, estragando o motor. Não, você deixa lá ligado e, assim, por horas de uso, você vai gastar ali 2%, 3% de bateria. Essa é uma das melhores partes do elétrico. Você pode usar o ar-condicionado à vontade. À vontade. Né? Ainda mais no Rio, né? Apesar que hoje está um pouco fora da curva, né? Mas tudo bem. Mas já falando dessa questão de tecnologia, dessa mudança de percepção do carro, o primeiro carro de vocês aqui no Brasil foi o EX5, né? Que é um SUV médio. E assim, que lições ele trouxe? O que vocês estavam chegando ali, né, com os automóveis? Então, um SUV elétrico de porte médio ali, com bastante tecnologia, né? Ele é bem equipado, sim.
Mas o que ele trouxe de lições para vocês que vocês aproveitaram aí na sequência da jornada? O Eixo 5, ele, para nós, ele foi estrategicamente escolhido para ser o primeiro. A gente queria que as pessoas vissem a Geely através dos olhos, né, de quem entrega o Eixo 5, ou seja, um carro completo que vem com toda a tecnologia embarcada. E lembrando que o Eixo 5 ele foi recém-lançado na China quando a gente trouxe para cá. Então, uma diferença ali de alguns meses, ou seja, nem não chegou a um ano, você tinha o melhor do melhor mercado, dos maiores e mais competitivos mercados do mundo, na China, você tinha essa mesma tecnologia no Brasil. Então, assim, a gente fechou um gap, né, que é uma das, acho que, reclamações assim recorrentes que a gente vê, né, nos fóruns, na internet como um todo, que é essa defasagem entre o que está lá fora do país, né, na China, ou num continente europeu, outros países mais desenvolvidos, versus o que está no Brasil. E aqui a gente fechou esse gap com este 5. O que ele trouxe de insight, né? O carro, não necessariamente ele precisa ser grande para ser espaçoso, confortável. Então, a gente quebrou um paradigma dentro da faixa de preço dele, onde o Eixo 5 com cerca dos seus R$205 mil, né, que ele começa, ele entregava ali mais de 400 quilômetros de autonomia no mundo real, no uso real, um espaço interno de um segmento superior e um acabamento que vem ali equiparado aos carros premium, né? Então, tudo isso é aprendizado de um grupo que tem dentro da sua seara, né, marcas como Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co, outras marcas, e ela permeia sobre todas essas marcas alguns princípios. Então, o acabamento, a qualidade dos materiais. Então, este 5 tem um nível de acabamento também que reflete esse aprendizado, essa escolha, e a questão da segurança. Então, assim, a Geely investiu, né, com a compra da Volvo em 2010, há muito tempo atrás, em segurança, em levar aquilo que a Volvo era mais bem reconhecida a um novo patamar. Então, hoje é da Geely o maior centro de segurança do mundo. Então, a gente fala de eletrificação, mas traz outros benefícios juntos, sabe, Júlio? Não se trata apenas do motor elétrico, mas de tudo aquilo que pode acompanhar quando você tira as amarras desse packaging que eu falei, que é motor a combustão grande, câmbio grande, você aproveita isso daí da melhor forma possível, e o X5 é a melhor demonstração disso. Tá, isso te dá mais espaço ali para trabalhar a tecnologia, segurança, melhorar a habitabilidade. Exato. A integração do software com o hardware. Uma coisa que na indústria tradicional era feita por diferentes partes, né? Sistemista, montadora, depois fornecedor, e cada um fazendo a sua linguagem ali para tentar conversar. Numa montadora, né, como a Geely, você tem todo o know-how para fazer tudo. Do início, do aço, né, da base da plataforma, da arquitetura eletroeletrônica, do chip e do software. Então você extrai cada gota ali do melhor possível, né, de eficiência mesmo, e de desempenho do seu sistema. E não à toa, o EX5, apesar de ser um SUV grande, ele tem um dos coeficientes aerodinâmicos de carro pequeno, eles têm uma eficiência energética de carros muito menores. Então, combina tudo isso, é o fato da arquitetura tirar essas amarras, né, do passado e repensar a forma de desenvolver um novo veículo. Puxa, bacana. Tudo isso que você colocou, também posso dizer que está dentro de uma verticalização mais forte, né, das marcas chinesas, principalmente as maiores como a Geely, né? Essa verticalização, então, você diz que ela facilita esse processo, ajuda nessa integração e agiliza, assim, desenvolver produtos novos, melhores, mais seguros? Com certeza, Júlio. Ao integrar mais partes do carro, você tem, primeiro, uma vantagem de custo, obviamente, mas uma não tangente, assim, tão óbvia, essa velocidade. É como você faz esses sistemas se conversarem, é você reaproveitar também um módulo, um sistema, em um novo veículo. Então você compartilha mais peças entre modelos, faz com que você desenvolva um veículo em muito menor tempo. Então a gente tinha um padrão ali da indústria tradicional de 4 anos para desenvolvimento de um novo veículo, e a China reduziu isso pela metade. Basicamente são 2 anos de ciclo,
para trazer algo que está em linha com a expectativa do consumidor. E um dos diferenciais, na minha visão, para montadoras chinesas ou montadoras globais como a Geely, é esse time to market. É você chegar muito rápido ao mercado com o que há de mais novo, mais moderno, que o seu cliente, seu consumidor, anseia, tendo esse novo perfil que eu comentei, né? Um cliente mais informado, que cresceu usando celular, internet, computador, ele quer e espera isso na sua experiência com o veículo também. Então isso também casa com aquela questão da mudança de percepção do consumidor, por exemplo, de aceitar, a gente vai voltar de novo, né, na questão de aceitar tecnologias novas e essa renovação mais rápida também. Você vê que isso muda o jeito de enxergar o carro, isso também entra nessa conta? Com certeza. Quando você passa a ter uma experiência fluida, é uma experiência onde você começa no seu celular, você conecta ao seu veículo para saber onde ele está, com que nível de bateria, você utiliza recursos remotos através do seu próprio aparelho. Você tem essa experiência de entrar no carro, não precisar ligar, apertar um botão, simplesmente entra e sai andando, é transformadora. Então, assim, existem etapas, eu acho, níveis de eletrificação, por razões óbvias, né? Infraestrutura é uma delas, ansiedade de autonomia e a realidade do cliente, né? Às vezes você precisa de um carro que faça aí seus 1000 quilômetros ou mais, com um único tanque, uma única carga, e para isso serve, por exemplo, o PHEV, um híbrido, não necessariamente o BEV, mas acho que todos pegam na mesma questão. Essa nova experiência, essa tecnologia, esse esmero, né, essa fluidez com o software que você tem na experiência de uso com o carro também, que faz com que mais gente pense no elétrico, no eletrificado, como uma solução para a sua vida, né? Seja o único carro da casa ou seja o segundo carro, por exemplo. Sim. Nessa linha, a Geely, então, ela tem uma abordagem mais ampla. Embora você trouxe um exemplo, dois exemplos aqui muito bons, né? A gente trouxe dos elétricos, né? O X5 com as tecnologias que trouxe, o lançamento quase que simultâneo com a China, o X2, né? Que já caiu aí, tá no gosto, caiu na boca do povo, né? Já é um carro, é um sucesso. Mas a Geely olha também para outras tecnologias, como os híbridos. Você enxerga que elas vão conviver aí por um bom tempo? Com certeza, Júlio. A gente vê disso. Assim, a gente pode falar com convicção, né, que elas vão conviver. A dúvida, claro, é a questão de há quanto tempo, né, isso pode ocorrer, mas pelos próximos anos, assim, claramente, pelos próximos ciclos, eu diria, de produto, algo muito óbvio, porque elas tratam de diferentes necessidades. Então, clientes que às vezes hoje tinham algum receio, né, com a experiência do carro elétrico 100%, ele pode ter isso no dia a dia com o PHEV, né, o PHEV. A gente fala, o plug-in híbrido é um carro que vai te dar, como o X5 EMI, por exemplo, uma mobilidade elétrica para toda semana. Então, se você tem 110 quilômetros ali pelo Inmetro ou mais, né, no mundo real, 150, 160 quilômetros de autonomia, você pode facilmente fazer esse deslocamento diário com o carro no modo elétrico, 100% elétrico. E no final de semana você carrega, abastece, você tem 1.300 quilômetros de autonomia. Então, atende diferentes perfis e a Geely acredita que é necessário. Então, a gente falando de Brasil, por exemplo, aterrissando um pouco a discussão, um país continental como o nosso, né? A gente tem estados maiores do que muitos países, né? Na Europa, por exemplo. Então, assim, é normal esperar que o cliente do interior, por exemplo, que não tem um acesso a um corredor, né, de carregamento elétrico rápido, ele possa se apoiar num plug-in híbrido, que ele carrega em casa, no trabalho. Eventualmente carrega, às vezes você nem precisa, você coloca lá no Hold and Charge 50% e esquece que o carro é um plug-in. E ainda assim tem os benefícios dele, né? Então você faz aí seus 25 ou 30 km com litro tranquilamente por ter essa bateria acoplada, essa tecnologia suportando o motor ICE que começa a trabalhar a combustão, né? Que começa a trabalhar no seu melhor regime. Então não só um avanço do lado da eletrificação, mas como a própria combustão passa a fazer um outro papel, um papel de recarga da bateria
sendo utilizado nos melhores momentos, no melhor regime, com a maior eficiência possível, né? A gente fala de um motor, por exemplo, do X5 EMI, com mais de 43% de eficiência energética, algo impensável alguns anos atrás. Então, eu acho que ela caminha em paralelo. Então, você tem a adoção do elétrico, aquele que chegou para ficar, né? O X2, por exemplo, é líder no seu mercado, no mercado de varejo, que a gente fala, de pessoas físicas, em vários estados já, no Nordeste especialmente. A gente é o veículo mais vendido para pessoa física. E o PHEV, que atende outro público, atende um público que tem um anseio da autonomia, a necessidade, na verdade, né, dessa autonomia e a versatilidade entre a escolha de hoje eu abasteço gasolina, outro dia eu coloco um pouco mais de energia elétrica, e a gente entende que o caminho para o futuro passa pelas duas soluções. E o híbrido também, né, complementa. A gente lançou recentemente uma tecnologia chamada iHEV, né, na China, que é impressionante. Ela faz uso de AI e tudo mais para extrair o máximo de uma bateria bastante pequena. Eu acompanhei um pouco desse iHeavy. Esse é aquele que foi para o Guinness, né? Isso. 45 km por litro, né? E é interessante porque a tecnologia heavy de híbridos plenos era algo que, por um tempo, cogitou-se que ela ia ficar em segundo plano, né? Porque vieram os elétricos, os híbridos plug-in, e não, né? Acho que com os novos recursos aí, ela volta aí também a ser uma possível opção aí. Sim, volta né? a ser uma protagonista, uma alternativa acessível. Uma das características desse iHEV é, apesar da bateria relativamente pequena comparada com o PHEV, né, uma bateria 10, 15 vezes menor, ela com o uso da inteligência artificial, né, da forma de condução do motorista, ela faz a recarga muito rápida e o despejo dessa energia no motor elétrico. Então, acaba que o carro funciona muito mais vezes, né, em muito maior tempo, em modo 100% elétrico, apesar de ser um híbrido e não ser plug-in. Tem uma bateria pequena. É bem interessante essa inovação. Muito bacana. E eu estou bem curioso, porque já dirigi, né? Dirigi os três, aliás. Inclusive, vim aqui para o Rio de Janeiro dirigindo o X5, né? O EMI. Um consumo muito bom. Aliás, você falou certo o consumo. Você falou 25, 30, né? A gente conseguiu fazer 31 por litro na Dutra, enquanto com a bateria cheia. Depois baixou um pouquinho, ficou ali 25, mas ainda excelente para a estrada, né? Mas eu fiquei curioso com esse híbrido pleno aí. Será que a gente vai ver logo? Bom, aí é o futuro, né? É o futuro. Bom, aqui a gente não vai abrir os planos. Sim, sim. Mas interessante. E agora ampliando um pouco, Jefferson, eu queria falar o que as marcas chinesas elas entenderam aqui do nosso mercado? Com toda essa mudança rápida, a gente falou de alta procura, X2, híbridos, enfim, tecnologias novas, as pessoas aceitando isso muito rápido. O que as marcas chinesas entenderam que as montadoras tradicionais não captaram isso? Olha, eu acredito que uma das questões é o ganho de escala, Júlia. Então você imagina que o EX2 ele vendeu quase que 1/4 do tamanho do mercado brasileiro, só o modelo EX2 na China. A gente está falando de mais de 460 mil veículos num ano. É um ganho de escala que ele de fato traz benefícios para a indústria. Uma delas é a redução do custo. Então você conseguir popularizar a energia, você popularizar a eletrificação. Então foi daí, da China, né, que partiu a iniciativa de você fazer uma transição mais rápida para o BEV. Né? Eles, de fato, acreditaram e investiram muito dinheiro nisso. Então, baterias, recargas mais rápidas, segurança. E a Geely, por exemplo, ela trouxe uma transformação em muito pouco tempo. É uma empresa relativamente nova, mas um grupo automotivo grande, entre os top 8 hoje do mercado, que traz uma mudança de visão. Então, do primeiro elétrico da Geely até o X5, você vê um salto de tecnologia assim, impressionante. E isso, para mim, tem a ver com essa escala, o investimento, o tamanho do mercado chinês. E aí, com isso, traz velocidade. Você tem essa integração, que a gente comentou, na integração vertical do software, do hardware. E juntos, a condição, né, na verdade, de trazer um veículo mais competitivo, mais barato, mais rápido e entregando aquilo que o cliente espera hoje, né? Quando você reduz o ciclo para 2 anos, é mais fácil você entender quais são as
tendências, né, de ponta ali, de necessidades atendidas e não atendidas do cliente, para você colocar isso dentro do seu veículo. Tá, você consegue fazer uma leitura mais rápida ali Mais do que os rápida do consumidores mercado. do mercado que eles estão querendo. Exato, você atende e você entrega essa experiência, né, que a gente falou de celular num veículo, né? Tudo isso graças a essa velocidade, ganho de escala, redução de custo. Então, assim, hoje o cliente espera um carro conectado, amigável ali de dirigir, que tem um controle à mão, você tem um controle de voz, sabe? Então, são expectativas que começam a aparecer agora que o cliente descobre que isso é possível. É possível a um preço competitivo. E uma vez que tenha isso, não quer mais abrir mão. Não quer voltar atrás. Não quer voltar atrás. É um caminho sem volta, gente. Poxa, muito bacana, Jefferson. E eu queria falar também, tem uma questão, um pouco da história do EX2, né? Uhum. Então, é um projeto que ele nasceu na China, virou um sucesso, né? Você falou o carro mais vendido por lá, né? Claro, replicado aqui. Mas quando ele foi projetado, quando ele nasceu, ele era um modelo específico para o mercado chinês e que depois vocês olharam e falaram, não, ó, isso aqui ele é muito bom, então vamos replicar internacionalmente, ou não, já desde a concepção já se olhava assim, esse carro aqui pode ser um carro internacional e que pode ir bem em outros mercados, além da China, né? Fora do... Eu acredito que a indústria como um todo, chinesa, né, automotiva, ela passou por uma transformação da forma como ela enxerga o mercado, né? Por muito tempo eles atuavam na China para a China e em algum momento isso virou, tá? Não sei te precisar exatamente quando, mas elas passaram a olhar as necessidades de outros mercados. Então, um carro como o X2, ele nasceu pronto para ser um carro global, não atender somente as necessidades do público chinês, mas daí você tira a velocidade de desenvolvimento, né? A gente trazer um carro desse em português, adaptado ao Brasil, com todas as homologações, num espaço curto de tempo, é porque ele nasceu para ser global. É um carro que atende às mais diversas exigências de mercados estrangeiros. Um exemplo simples, Júlio, mas que às vezes afetou algumas montadoras, a gente conhece, dentro da indústria, é o bocal da recarga. Né? Você tem carros, às vezes, que nascem com um padrão para um determinado mercado, para você trazer isso para... Sabe, uma coisa tão simples quanto o bocal de recarga, se você não pensa no momento certo, na hora certa, isso pode te afetar até um time to market, que a gente falou. A chegada no carro mais rápido aí no seu mercado, né? Mas um pequeno detalhe ali que pode atrasar um lançamento internacional, né? Isso. Vamos dizer assim. E no caso ainda do X2, vocês fizeram muitas modificações aqui para o nosso mercado, ouvindo clientes? Como que foi? Ele já veio bem pronto ou não? Vocês aplicaram aí mudanças para nacionalizar? Olha, nacionalizar não, né? Mas adaptar aqui a nossa necessidade. Nossa necessidade. Eu acredito assim, um dos benefícios da nossa parceria, né, Renault-Geely, foi a Geely chegar ao Brasil já conhecendo o mercado brasileiro há 27 anos, 28 anos. Então, assim, todo mundo que trabalha hoje na Geely, direto ou indiretamente, trabalhava com Renault. Então, a gente conhece o mercado brasileiro, o cliente, os anseios, os gostos, né? E uma delas, por exemplo, é a questão do desempenho, né? O comportamento do carro numa estrada sinuosa, como fala, num buraco, como ele se comporta numa lombada. São realidades que a gente não vê na China. Então, a gente traz um pouco esse know-how, né, da Renault, auxilia a Geely nesse desenvolvimento e traz um carro que já atende as expectativas do público local, já com aquele tempero brasileiro. É bem legal. Ele tinha, inclusive, acho que ele tinha 2 versões na China, né, de motor. Tinha uma motorização mais fraca, né, que vocês acabaram optando por não trazer, né? Foi uma escolha. Por exemplo, a gente observou, né, que essa motorização ela tinha uma especificidade que ela vende bem numa região da China onde você não tem aclives, declives. Então, assim... Tudo que a gente tem aqui. É a nossa topografia. Então, como você imagina, né, essa aplicação aqui, ela já não faria tanto sentido. Então, a gente buscou aquilo que atenderia os anseios, né? A gente trouxe um carro 15 kg de força-metro, né? É um motor torcudo, potente, né? 114 cavalos. A gente tem um carro que atende também até o gosto do brasileiro de como ele dirige, né? A saída rápida do farol, né? A agilidade ali para fazer uma ultrapassagem. Tração traseira. Tração traseira, divertido. Então, é um carro realmente que
com o pacote que a gente escolheu para o Brasil, com a bateria, a maior bateria ali e o motor com maior desempenho, atende bem a expectativa do público brasileiro. Surpreende, na verdade. Sim, sim. E agora olhando para o futuro, assim, sei lá, daqui 5 anos, porque tudo muda muito rápido, né? Você colocou aí que o desenvolvimento é mais rápido, a aplicação de tecnologia é mais rápida, né? A atualização dos carros Sim. é mais rápida. Se a gente olhar para frente, 2030, o que será? O que pode parecer já ultrapassado hoje? Que hoje a gente olha, nossa, isso aqui é legal, mas está renovando tão rápido que isso aqui já vai deixar de ser novo. Eu não sei se a gente olha com o olhar de ser legal já, tá, Júlio? Mas eu vou elencar o primeiro aqui, infelizmente, entrar nessa onda dos ultrapassados, que é o câmbio manual. Para mim... Não vai ficar. Não fica. Em 5 anos, a gente vai ver uma transformação, uma expectativa também alinhada a isso, né? Não necessariamente porque você está num carro de entrada que você não tem que ter esse conforto, que é o carro elétrico que anda sem trocar marcha, né? Não tem o tranco, não tem o desgaste mecânico, né, do câmbio. E eu imagino que é um dos itens que a gente vai colocar no museu assim e falar, olha, isso aqui 5 anos atrás era tão comum e hoje passa a não ser mais. Entre outros temas, eu vejo o carro não conectado. Então, assim, a ideia de você ter um carro que não se atualiza remotamente, que não tem conexão com o aplicativo, que você não sabe onde ele está, como ele está, que bateria, sabe, a situação dos pneus, a situação de você fazer um acionamento remoto. Eu acho que isso também fica no passado. Um carro não conectado é um dos temas que a gente vai observar com frequência, assim, desde o carro de entrada até o topo de linha, vai ter essa prestação. E, por fim, eu acredito numa que é menos óbvia, mas que é sobre o entre-eixos. O entre-eixo dos veículos vai mudar. Tá, Julia? Então, assim, a partir do momento que você entra num X2, tem lá 2,65 metros de entre-eixo, aquele espaço amplo para o joelho, um porta-malas grande, num tamanho compacto, né, 4,1 metros, você vai olhar os carros de 4,1 metros, com entre-eixos aí de 2,3, 2,4, com outro olhar. E eu acho que isso vem para ficar. A eletrificação permitiu esse novo packaging que eu comentei, e a montadora que não se atentar a isso, não entregar esse anseio por espaço, por conforto, como um carro elétrico traz hoje, eletrificado, né? Um PHEV também traz, ela de fato vai ser vista como um carro ultrapassado. E ainda nessa linha, Jefferson, dá para dizer então que, olhando não só, a gente olhou aqui o que realmente pode estar defasado, né, o que realmente vai deixar de ter relevância mais para frente, mas olhando para o consumidor, ele tende a acompanhar essa mudança, demandar mais coisas? Se a gente olhar para o futuro, mais gente demandando as tecnologias, ou vocês acham que tem não um nicho, né, mas um ponto ali de saturação, uma parcela do mercado que sim, vai adotar com tudo aí os eletrificados, ou não, ele vai continuar crescendo e tende a avançar por todo o mercado? Acredito que tende a avançar por todo o mercado, Júlio, porque os benefícios são muitos. Eu acredito, inclusive, que uma das expectativas básicas desse cliente do futuro não só com relação à autonomia desses carros elétricos, hoje que rodam em mais de 300 km, 400, até mesmo nas faixas de preço mais né, de entrada, como a questão do custo de rodagem. Então, assim, você vai olhar para um carro combustão que não tem um auxílio elétrico de nenhuma forma, né? Não é um híbrido, não é um plug-in, não é um BEV, com um olhar meio receoso, né? Será, tipo, eu vou comprar, mas para manter esse carro, né? Eu vou gastar mais, eu vou rodar. Esse custo de rodagem acho que vai ser muito impactante. Comentei brevemente sobre o Move Brasil, mas ali para mim foi uma clara demonstração, Júlio, uma mudança de pensamento. Um público que deveria se preocupar mais com autonomia e que se deveria se preocupar mais com tempo de recarga é o público que está primeiro adotando o carro elétrico. Então, assim, isso para mim é uma clara demonstração daquilo que a gente falou, né? Furamos uma bolha do early adopter, agora a gente está em massa e eu acho que não existe freio para isso. É um movimento que vai tomar toda a indústria, né, de veículos novos e muito em breve seminovos, né? A gente já vê relatos aí de carros seminovos a combustão que levam hoje, tem um giro, né, de vendas, ou seja, compra, armazenamento e revenda mais longo hoje, esse ciclo, do que era há um ano atrás. Então a gente está vivendo essa mudança já
para o carro seminovo. E quando esses novos carros chegarem no mercado daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu acho que vai se criar uma expectativa básica do que você gasta com o carro numa rodagem, numa manutenção. É uma mudança de paradigma total. Essa questão do tempo, né, do que você falou aí, do usado, dos seminovos, do combustão, e comparação com eletrificados é interessante, né? Saiu um estudo bem recente disso, que já deu alguns sinais, né, que os eletrificados têm esse giro mais rápido, já está mostrando isso já confirma, né, essa mudança de preferência. Tem um anseio já. Né, já tem ali... Sinais claros já são sinais, né? Tudo bem, a gente ainda não tem uma massa muito grande de eletrificados usados, mas pelo que os números aí estão nos dizendo, parece que o que vem aí é uma mudança de mentalidade muito forte. Total, né? total. Poxa, bacana. Nosso tempo aqui já encerrou, na verdade, né? Mas o papo tá tão bom, né, Jefferson? Muito bom. Daria para falar ainda de muitas outras coisas. Você quer colocar alguma posição? Claro, uma palavra final, assim. A Geely, né, ela chegou ao mercado brasileiro para auxiliar essa transição da mobilidade elétrica, limpa, de baixo custo. Então, a gente vê, são tantos benefícios que a gente ficaria aqui horas falando, mas ela acredita nisso, ela investe nisso, ela tem desenvolvimento em tecnologia, lança satélites. É um ecossistema completo, pensado para uma mobilidade inteligente, urbana, mas também abrangente, né? A gente não fala só para um público elitizado, um público específico, nichado, a gente quer falar com todo mundo, né? A gente quer abraçar o mercado como um todo e convidar as pessoas a fazer essa experiência do elétrico e ficar por ali mesmo. Poxa, muito legal. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado quem está nos acompanhando aqui na plateia, online, e a gente fica por aqui. Valeu.